pedimos que teu Espírito Santo ilumine a sua palavra e a mente do e o nosso pastor, para que ele possa assim transmitir a tua palavra aos nossos corações e também manifestar o seu desejo com cada um de nós. Sabemos que tu não somente ouve, mas também responde à oração. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Lucas, capítulo 9, verso 18, até o verso 27. Depois que nós fizermos essa leitura, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, para que nós possamos expor e você acompanhar assim a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que fale a cada coração. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Deixe sua Bíblia aberta e vamos pensar um pouco nessa palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua santa palavra. Fala ao nosso coração e que teu nome seja glorificado nesta noite. Nós sabemos que enquanto as pessoas ouvem a tua voz e a tua palavra, podem surgir, Senhor, várias coisas para tirar a nossa atenção e aquilo que está sendo ministrado em nosso coração. Mas que teu Espírito não permita que essas pessoas que entraram aqui nesta noite, ó Pai, deixem de compreender, não somente com a mente, mas que teu Espírito faça com que essa palavra desça aos corações para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, geralmente os estudiosos costumam a dividir o ministério de Jesus, pelo menos comentando sobre Lucas. Eles entendem que Lucas, quando ele vai escrever sobre a vida do Senhor, sobre o ministério do Senhor, ele divide esse ministério em 3 partes. Lucas escreve a primeira parte narrando o ministério de Cristo na região da Galileia. Quando nós chegamos aqui no capítulo 9 e iniciamos o verso 8, nós já estamos entrando na segunda parte,
da narrativa de Lucas acerca da questão geográfica do ministério do Senhor. Vocês sabem que Jesus ele nasceu em Belém da Judéia, mas foi criado na cidade de Nazaré, na região da Galileia, na região norte, na região norte e nordeste, vamos dizer assim, da Palestina. Então o ministério de Cristo, ele começa nessa região. É nessa região que ele começa os seus grandes milagres e a pregar o Evangelho. Mas quando chega no capítulo 9, Lucas mostra que Jesus ele vai partir para outra região, uma região de gentios, mais ao norte, e ele vai começar a narrar agora o ministério de Cristo nessa região ao norte da Galileia, que os estudiosos chamam de a região, o ministério do retiro, quando Jesus se retira mais do meio das multidões, do meio das cidades, e vai ficar num local mais isolado com os seus discípulos, para ministrar melhor aos seus corações a verdade do Evangelho. Ele também vai narrar o ministério de Cristo na região oriental, descendo para Jerusalém, até mais ou menos no capítulo 19, quando chega no verso 27 do capítulo 19, Lucas vai começar, depois do verso 27, a narrar sobre a última parte do ministério de Cristo, que é a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, ele começa na região geográfica da Galileia, depois ele na sua narrativa, nos mostra o ministério de Cristo numa parte de retiro, depois descendo para Pérea e entrando em Jerusalém, assim, encerrando com a sua morte, ressurreição e terminando com a parte da sua ascensão. Então, irmãos, esse momento agora, nós vamos ver o que Jesus vai ensinar aos seus discípulos, justamente na região de retiro. É nesse contexto que nós estamos lendo aqui o versículo 18 em diante. E eu chamo você para ler novamente comigo essa palavra. Veja aí o versículo 18 do capítulo 9 de Lucas. Ele diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? O texto é muito claro e diz que o Senhor, ele sai do meio das multidões, ele tem acabado de realizar um grande milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que os irmãos conhecem muito bem. Os evangelistas, eles narram esses milagres. Aconteceram 2 multiplicações dos pães, uma que foi para 4.000 homens, outra para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E quando acaba esse grande milagre, o Senhor ele se retira. Se nós formos ler o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos diz que nesse momento ele vai para a região de Cesareia de Filipe. Ele sai de onde estava da Galileia e vai para a região de Cesareia de Filipe, ele vai para um lugar distante. E se os irmãos não sabem, a região de Cesareia de Filipe é uma região belíssima. É uma região onde começam as fontes do Rio Jordão, onde tem o Monte Hermon, com mais ou menos 3.000 metros de altura, com neve no topo, a maior parte do ano. E é nessa região belíssima que o Senhor escolhe para se isolar um pouco com os seus discípulos, porque ele precisa agora preparar melhor o coração dos seus discípulos para enfrentar o que eles vão enfrentar e para que o próprio Cristo também enfrente a morte que ele vai chegar a enfrentar na cruz do Calvário. Os discípulos precisavam estar conscientes sobre Jesus Cristo, sobre a obra que ele ia realizar e sobre também as suas exigências acerca do discipulado, daqueles que lhe serviam e lhe seguiam. Na verdade, irmãos, nesse texto nós vamos falar sobre as evidências de um verdadeiro discípulo de Cristo. Quais são as evidências de um verdadeiro discípulo de Cristo? Todos nós que estamos aqui podemos dizer que somos discípulos de Cristo. Mas segundo esse texto aqui, nós vamos observar pelo menos 4 evidências. Uma delas é clara no texto que vai do verso 18
até o verso 22. As outras 3, o próprio Jesus vai ser enfático em dizer o que ele exige para quem quer ser seu discípulo. A outra é subtendida do verso 18 ao verso 22, e as outras 3, ou seja, a primeira é subtendida, e as outras 3 no verso 23. Nós vemos essas evidências de quem é um verdadeiro discípulo de Cristo, um genuíno discípulo de Cristo. Quando o Senhor se isola para a parte norte e sai do meio das multidões e fica com os seus discípulos, embora muitas pessoas ainda estejam ao redor de Jesus e se aproximem dele, mas nesse ministério do retiro a diferença é que não haverá tanto a presença das multidões, mas sim Jesus Cristo estará mais sozinho com seus discípulos, vai passar a expor muito mais claramente as lições da cruz. Ele tinha falado sobre a cruz, mas até então não tão claramente como ele vai falar nesse texto. E aí você, acompanhando comigo, veja que ele faz a seguinte pergunta aos discípulos: quem dizem as multidões quem sou? Ou o que as multidões dizem acerca da minha pessoa? O que as multidões entendem acerca de mim? Veja aí versículo 18. Na verdade, Jesus Cristo, ele queria saber dos seus discípulos o que eles sabiam acerca da sua pessoa e, evidentemente, do seu ministério. Mas ele começa perguntando sobre o que as pessoas de fora, as pessoas do mundo, dizem acerca dele. E a resposta dos discípulos, irmãos, seguem o que era de mais comum na época. Nesse mesmo capítulo, observe o versículo 7. Observe o versículo 7 e o versículo 8, por favor. Versículo 7 e versículo 8. Herodes diz assim: ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Então, essa era o entendimento das pessoas acerca de Cristo. Na verdade, as pessoas não sabiam, não acreditavam que Cristo era o Messias. Mas alguns achavam que era João Batista ressuscitado, outros achavam que era Elias, outros diziam que era algum profeta. Essa vai ser a resposta dos próprios discípulos ao Senhor. Vejam, as pessoas dizem, Senhor, que tu és ou João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas, que Mateus vai dizer que um dos profetas citado era Jeremias. Veja aí a resposta no versículo 19. Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. As pessoas achavam que Jesus poderia ser qualquer um desses homens, talvez até um precursor do próprio Salvador, do próprio Messias, mas não o próprio Messias. Mas a preocupação de Jesus era com o coração dos seus discípulos. E se realmente os seus discípulos entendiam ou sabiam quem ele verdadeiramente era. Então, primeiro ele começa: que dizem as multidões que eu sou? O povo diz o que de mim? Eu sou quem? Ah, tu és, por Herodes, por exemplo, o tetrarca, um dos filhos de Herodes o Grande, tu és João Batista ressuscitado, porque o teu ministério é semelhante ao dele. Para outros, tu és como Elias, ou o próprio Elias, porque na mentalidade dos judeus, Elias não tinha morrido. Para outros, tu és algum dos profetas, porque o teu ministério é semelhante a um ministério profético, como o ministério de Jeremias. Mas observe o versículo 20. Versículo 20, no nosso texto. Avisar os pais que chegaram depois que as crianças já estão nas salas, tá? E nós temos berçário também, caso vocês precisem. Versículo 20. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis? Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? A questão de Jesus agora parte para os seus discípulos.
E a pergunta é para vocês: quem sou eu? E aí Pedro, representando os outros discípulos, porque ele pergunta a todos. No Evangelho de Marcos diz que essa pergunta ela é feita claramente a todos, evidentemente, e não havia somente os 12, mas havia também algumas outras pessoas ali ao redor. Mas Jesus pergunta diretamente aos seus discípulos, e Pedro, como porta-voz, como é comum em vários momentos no ministério de Jesus, ele vai responder não por ele apenas, mas ele responde por todos os discípulos. E ele diz: tu és o Cristo de Deus. E aí nós temos, irmãos, aqui a primeira evidência para quem é um discípulo genuíno de Jesus. A primeira evidência de um discípulo genuíno de Jesus é a consciência, é a real certeza de quem ele é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus é apenas um fazedor de milagres? Ele é apenas aquela pessoa que vai restaurar o meu casamento? Jesus é apenas uma pessoa que vai me ajudar em alguma dificuldade que eu estou passando com um namorado ou com uma namorada? Ou Jesus é aquela pessoa que eu vou atrás dele ou buscá-lo porque eu estou com dificuldade financeira e preciso resolver o problema da minha empresa ou do meu trabalho, onde eu estou? Quem é verdadeiramente Jesus para mim e para você? Se nós não conhecermos quem ele verdadeiramente é, e a sua obra, o propósito da sua vinda, nós nunca vamos ser discípulos genuínos dele. É por isso que Pedro, representando todos, ele disse: tu és o Cristo de Deus. E a palavra Cristo, irmãos, significa: tu és o ungido de Deus, tu és o Messias que havia de vir. Tu és aquele em que todo o Antigo Testamento fala de ti, de que o Senhor enviaria para nos salvar, para nos remir, para nos resgatar não somente do pecado, mas da condenação do pecado, que é a morte no seu aspecto pleno. Então Pedro, ele traz essa resposta diante de todos e como porta-voz de todos os discípulos: tu és o Cristo. Se Jesus não for o Cristo para nós, se Jesus não for o enviado de Deus para nos salvar, irmãos, nós nunca vamos ser verdadeiramente seus discípulos. Temos muitas igrejas que falam de um Jesus, mas de um Jesus apenas que serve para curar doenças, de um Jesus que serve apenas para expulsar demônios, de um Jesus que serve apenas para resolver a vida financeira dessas pessoas. Esse não é o meu Jesus. O meu Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que é profetizado no Antigo Testamento como que viria para resgatar o seu povo dos seus pecados. Ele é aquele profetizado em Isaías 53, que seria rejeitado pelos homens, mas que morreria em favor dos pecadores e que carregaria os seus pecados para que esses pecadores tivessem paz com Deus. Porque o pecado do homem trouxe condenação, trouxe juízo. O homem que é pecador está debaixo da ira de Deus, e sem que um substituto que é limpo, sem pecado, morra em seu favor, esse homem pecador está perdido. Sem Cristo nós estamos perdidos, sem Ele ser o Messias, o Salvador, aquele que morre em nosso favor, nós estamos perdidos. Sem essa consciência de quem Ele é e da sua obra, jamais, irmãos, nós seremos discípulos verdadeiros. Por isso que Jesus precisava saber: quem sou eu para vocês? O que é que vocês entendem acerca de mim? É claro que eles ainda não tinham a consciência tão clara de Jesus como Salvador, como Messias. Isso iria acontecer no decorrer da vida deles. Mas nós que estamos aqui, que já conhecemos a morte, a ressurreição, todas as promessas, nós já devemos ter. Mas eles ainda não, porque Jesus ainda não tinha morrido.
Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus ainda não tinha subido ao céu. O Espírito Santo ainda não tinha descido. Então, o entendimento deles acerca da obra de salvação de Cristo iria acontecer paulatinamente, com o tempo. Mas desde já o Senhor precisava preparar o coração daqueles homens. A pergunta de Cristo, irmãos, tem a ver porque ele necessitava de uma confissão franca da fé ou de fé de seus discípulos. Porque era fundamental que eles entendessem que ele era, porque no momento da cruz, somente a convicção de quem verdadeiramente Cristo era, iria sustentar aqueles homens na fé. Somente uma convicção de quem Cristo é que nos sustenta diante de todas as dificuldades de nossa vida. E trazendo essa confissão, o Senhor estava pronto para preparar o coração de cada um deles para o que ainda havia de vir. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 26, versículos 63 e 64, você vai entender o porquê da ordem do Senhor que vem em seguida. Mateus 26, 63, 64. O texto diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre ele as nuvens do céu. Veja, vai chegar um momento em que Jesus vai declarar claramente diante de todos de que ele é o Cristo. Mas se você voltar para o nosso texto de Lucas, você vai ver que assim que Pedro fala em nome de todos os discípulos e diz: tu és o Cristo de Deus, Jesus Cristo ele dá uma ordem àqueles discípulos, no versículo 21, e diz: ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. E aí você fica se questionando, por quê? Porque o Senhor não queria que os outros soubessem, naquele momento, que ele era verdadeiramente o Messias. Porque ele sabia que as pessoas estavam entendendo errado, achando que ele era um homem comum, ou com os dons, alguns dons especiais, como algum dos profetas, ou como até aqueles que preparariam o caminho para o verdadeiro Messias. Mas ele era o verdadeiro Messias, e ele diz: ainda não chegou a hora, guardem silêncio, vocês precisam saber que eu sou. Mas o povo não. Por quê? Porque a ideia que o povo tinha do Messias, naquele momento, era de que o Messias seria um libertador político. Tanto que quando Jesus faz a multiplicação dos pães, as pessoas querem transformá-lo num rei. É claro, quem é que não quer, né? Quem é que não quer uma pessoa que governe sobre si, que farte a sua necessidade, ou uma das suas necessidades principais, que é a necessidade de comida? Então, quando Jesus realizou para aqueles pobres a multiplicação de pães, a primeira coisa que os homens fizeram: vamos pegá-lo, vamos levantá-lo e fazê-lo rei. Então, ele temia que naquele momento, a divulgação de que ele era verdadeiramente o Messias, prejudicasse o seu ministério. Porque ainda não era tempo, como nós lemos aqui em Mateus 26, quando ele estava para ser crucificado, aí sim ele já começa a falar abertamente: eu sou. Porque o propósito do Messias não era uma libertação política, mas era uma libertação espiritual. O propósito do Messias, que já está profetizado em Gênesis 3, versículo 15, é que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E que em Abraão diz: de ti virá aquele que será uma bênção para todas as nações. E Paulo vai dizer que aquele que seria uma bênção para todas as nações é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a primeira evidência de um discípulo genuíno do Senhor é a real certeza de quem é o seu Senhor, é de quem é Cristo.
E aí ele começa a falar abertamente no verso 22, ele diz: é necessário que o Filho do Homem, verso 22 do capítulo 9 de Lucas, é necessário, veja, é necessário, não é a obra do acaso, é necessário, estava predeterminado, estava planejado por Deus. O Filho do Homem, ele usa o termo de Daniel. Daniel é quem traz essa profecia no capítulo 7, de que viria o Filho do Homem, e que reinaria com toda a glória e para todo sempre. Quem é o Filho do Homem? Essa designação de Filho do Homem é uma designação do Salvador, do Messias, do Rei Eterno. E Jesus toma para si essa profecia de Daniel e diz: o Filho do Homem sou eu. Mas o Filho do Homem também significa que ele era plenamente humano, que o divino, que o próprio Deus tinha se tornado homem. E ele diz: o Filho do Homem, é necessário que esse Filho do Homem sofra muitas coisas. Isaías 53, seja rejeitado pelos anciãos. Quem são os anciãos? Eram aqueles leigos que faziam parte das principais famílias, das famílias mais ricas de Jerusalém. Eram os anciãos. Pelos principais sacerdotes, que eram os membros importantes de Jerusalém, de famílias ligadas à família do sacerdote. E pelos escribas, que eram os teólogos da época, os mestres da lei. Então ele diz que esses homens, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos principais da época, pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. E mais, que ele seja morto e que no terceiro dia ele ressuscite. Então ele começa a falar abertamente qual é o significado da obra dele. Veja, o significado da minha obra é sofrer, é morrer, mas também é ressuscitar. Eu vim como Messias para morrer. E por que Jesus precisou morrer, irmãos? Porque a morte é o salário do pecado. E todos nós merecemos esse salário, merecemos essa morte pela justiça divina. Mas o Senhor, para ser justo e ao mesmo tempo nos dar a vida, Ele envia o seu Filho para que possa morrer no meu lugar e no seu lugar, para que dele você receba a vida gratuitamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o Filho do Homem que tinha de ser morto, como João 3,16. Ele é o Filho do Homem que tinha de ser morto conforme a vontade do Pai. Ele é o Filho do Homem que já era predito, seria rejeitado, como Isaías 53. Ele é o Filho do Homem que iria cumprir as exigências da lei em nosso favor. Ele é o Filho do Homem que é justiça de Deus para o pecado e a única possibilidade para sermos salvos, sermos perdoados, sermos livrados da condenação eterna. Ele é aquele que assume o nosso lugar e a nossa culpa. Eu vi um exemplo maravilhoso essa semana de alguém que disse o seguinte: sabe o que é que Deus faz para nos salvar? Nós estamos diante dele e merecemos a condenação. Foi o William Hendrickson que deu esse exemplo. Já é falecido. Ele disse: nós somos réus diante de Deus por causa do nosso pecado. Pecado que herdamos dos nossos pais, primeiros pais, Adão, por causa do pecado original, da queda. Não herdamos somente o pecado e por isso somos pecadores, mas herdamos também a culpa. Somos culpados. Já nascemos em pecado e por nascermos em pecado, somos pecadores na prática. Não somente em ações, mas em palavras, em pensamentos, em sentimentos. Todo o nosso ser, não há uma área da nossa vida que não seja corrompida pelo pecado. Não há nenhuma parte da minha vida que eu possa dizer: essa eu nunca pequei. No sentido de que você possa dividir o seu ser e dizer: olha, eu nunca pequei em palavras. Eu nunca pequei em pensamentos. Eu nunca pequei em ações. Quem aqui pode dizer isso? Quem aqui pode dizer que nunca pecou em sentimentos? Quem nunca teve ódio ou raiva de alguém? Quem nunca desejou coisas que são desagradáveis a Deus, que quebram a lei de Deus? Porque o pecado é quebrar a lei dele, a sua santidade. É atacar a sua santidade, que permeia todo o seu ser.
e a sua própria santidade exige que esse pecado seja punido. E o único meio justo de punir o pecado é a morte em toda a sua plenitude, irmãos. E aí é que nós começamos a entender o porquê. Se Deus derramar a sua ira, o exemplo diz que nós estamos diante de um juiz que precisa nos punir. Mas esse juiz, para nos salvar e ao mesmo tempo ser justo para com a sua própria lei, ele entrega o seu próprio filho para ser punido. O filho não tem culpa nenhuma, não tem pecado nenhum, mas ele pune o seu filho em nosso lugar, para nos libertar dessa condenação. E depois, quando ele sai do tribunal, ele pega esse pecador, em que o filho do próprio juiz morreu no lugar dele, leva para sua casa e lhe trata como um filho a partir daquele dia. Não é isso que a Bíblia diz? Que aqueles que nele creem são verdadeiramente seus filhos? Não é isso que ele faz conosco? Não é assim que começa a obra de salvação, de transformação, de santificação em nossas vidas? Ele não só envia o seu filho para morrer em nosso favor, mas ele nos resgata para ele mesmo e começa a transformar a nossa vida e fazer com que o nosso caráter seja semelhante ao do seu próprio filho. Porque esse é o propósito da salvação, que sejamos conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, do Filho. É isso que Paulo diz em Romanos 8. Então, meus irmãos, essa é a realidade de que é a vontade de Deus, era necessário que o Filho do Homem morresse em nosso favor, e nós precisamos ter essa consciência. Mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia, e estaria vivo, e está vivo e reinando para todo sempre. Verso 23, vamos caminhar para o final da mensagem. Nós ainda temos três evidências de quem é um verdadeiro discípulo do Senhor. A primeira é que eu preciso ter real consciência de quem é Jesus Cristo. Não esqueçam, eu preciso ter certeza de quem Ele é. A segunda evidência, a terceira e a quarta, estão todas aqui no verso 23. Acompanhe comigo. A primeira, Jesus vai ser direto, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, quer estar junto comigo. A ideia aqui é do pastor que vai à frente das ovelhas. E Jesus diz: se alguém quer vir após mim, essa será a segunda evidência de um discípulo genuíno. Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, irmãos, quando Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é renunciar toda a confiança que você tem em você mesmo e depositar a sua esperança nele. É negar a confiança que você tem em seu próprio ser, em suas próprias capacidades. Não estamos falando aqui das coisas comuns da vida, em que você não deve confiar em si mesmo para realizar algum trabalho. Não é isso. Mas negar a si mesmo é entender que você por você mesmo, eu por mim mesmo, sou incapaz de alcançar o perdão de Deus e a salvação da minha alma. Essa salvação, ela é dada por Deus, ela é gratuita, isso é possível por meio da obra do Cristo. Se eu fosse salvo pelas minhas obras, não havia necessidade nenhuma de Cristo ter vindo morrer. Por isso que a primeira evidência é que nós saibamos verdadeiramente quem Ele é. A segunda é que, sabendo disso, comecemos agora a negar a nós mesmos e a afirmar Ele em nossas vidas. Negar a si mesmo, irmãos, isso é difícil, isso é impossível se nós dependermos da nossa força. Negar a si mesmo também é depender totalmente dEle para a salvação e afastar-se de tudo que é contrário à sua vontade. Eu gostaria que você abrisse, deixe marcado aí, por favor, e dê um pulinho em Paulo, lá em Filipenses 3. Foi isso que Paulo fez. Foi isso que Paulo entendeu para ser um discípulo de Cristo. Filipenses, capítulo 3. Vamos usar como exemplo o próprio Paulo.
Filipenses 3, deixa marcado Lucas 9 e dê um pulo em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 7. Olha o que Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei ou de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Por que procede de Deus? Porque é Deus quem envia seu Filho. É seu Filho que se voluntariamente nos substitui e se coloca no nosso lugar. É Deus quem pune nosso pecado no seu próprio Filho, para poder justamente nos dar a salvação de graça, e nós abraçamos essa salvação pela fé, estendemos a mão pela fé ao nosso Salvador Jesus Cristo. E ele diz: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso é negar a si mesmo. A segunda evidência de um discípulo genuíno de Cristo é negar a si mesmo. A terceira evidência está aqui, volte para o verso 23 de Lucas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Depois ele diz: dia a dia tome a sua cruz. Essa é a terceira evidência de um discípulo fiel. A primeira é ter a real consciência de quem Cristo é. A segunda é negar a si mesmo. A terceira é tomar a sua cruz. E a pergunta é: o que é tomar a cruz, irmãos? O que é que Jesus está querendo dizer com isso, quando ele diz: olha, quem quer me seguir, tome a sua cruz? Ele está querendo dizer que aquele que quer ser seu discípulo, ele precisa estar disposto a sofrer por ele. Disposto a ser envergonhado, a ser humilhado, a ser rejeitado, assim como ele é. É por isso que nos versos posteriores, no versículo 24 do nosso texto aí de Lucas 9, até o versículo 26, nós temos a base dessas ordens de Jesus. Quando ele diz no verso 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Veja, isso está ligado à primeira ordem dele, quando ele diz: negue-se a si mesmo. Quem nega a si mesmo é aquele que não investe toda a sua vida em si mesmo, ou para si mesmo, mas investe a sua vida para a glória de Deus. A segunda ordem é: tome a sua cruz. E quando você vai para o verso 25, ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma. Que adianta? Nós vamos chegar lá. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja, o que é ganhar o mundo inteiro, irmãos? Você já pensou você ganhando o mundo inteiro? Você sendo dono de todas as casas, de todos os carros, você sendo dono de todas as terras, de todas as fazendas, de todo o gado, de todo o rebanho no mundo, você sendo dono de todas as lojas, de todas as joias, você tendo toda a fama, toda a glória, você sendo a pessoa mais poderosa, mais gloriosa, mais famosa, mais rica do mundo. Imagine o mundo a seus pés. E Jesus Cristo diz: olha, o que adianta o homem ganhar? Pense por um momento, ganhar o mundo inteiro e no final de tudo perder o que tem mais valor, que é a sua alma.
é ele chegar no momento da sua morte e não ter segurança nenhuma e sabendo que do outro lado, na eternidade, ele estará sofrendo eternamente no inferno. Isso sim, isso é uma questão de vida ou morte. Por isso que ele diz, quem quer me seguir, tome a sua cruz. E tomar a cruz, irmãos, com certeza, vai levar você a sofrer por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Vai levar você realmente a ter que negar a si mesmo também, evidentemente. É isso que nós estamos vendo em alguns países. Alguns irmãos nossos que estão morrendo por causa da sua fé. Enquanto nós temos aqui tudo do bom e do melhor. Mas os irmãos estão lá, estão firmes. Primeiro, porque eles sabem quem Jesus Cristo é. Segundo, porque eles estão negando a si mesmos. E terceiro, porque eles estão tomando a cruz. Eles estão sofrendo, sendo humilhados, envergonhados e mortos por causa de Cristo. E foi isso que aconteceu com todos os discípulos do Senhor. Isso é uma evidência de alguém que verdadeiramente é um discípulo de Cristo. A figura da cruz é de um homem condenado. Pastor Augusto Nicodemos disse ontem à noite, quando ele estava pregando, ele disse que o caminho da glória do crente sempre tem que passar pela cruz. Não existe glória sem cruz. Para ninguém. Sabe aquela mensagem de determinadas igrejas? Pare de sofrer, venha para cá. Isso é mentira. Isso não é bíblico. Porque se você quer ser um discípulo de Cristo, saiba que a primeira coisa que vai estar diante de você não é um buquê de rosas, não é uma caixa de presente, mas é uma cruz para você e eu carregarmos. E a cruz sem cruz não tem glória. Não que a salvação seja por mim mesmo, mas se eu quero seguir aquele que é o meu Senhor e que foi crucificado por mim, eu vou saber também que serei rejeitado pelo mundo. Ele diz assim, como me odiaram, também odiarão a vós. Não queira ser um discípulo de Cristo sem cruz, porque sem cruz, você e eu nunca seremos um discípulo do Senhor. A última evidência, irmãos, de um discípulo fiel, é quando ele diz, e siga-me. Versículo 23, ele diz, se alguém quer vir após mim, primeiro, que na verdade é a segunda evidência, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra, e siga-me, é continue me seguindo. Não é uma questão de ter feito isso no passado e somente isso ter ficado lá. O discípulo de Cristo, ele toma a sua cruz todos os dias. Ele crê e confia em Cristo todos os dias, até o final da sua vida. Essa é a terceira evidência. Continue crendo em mim, é isso que ele disse. Continue me seguindo até o final da sua vida. Saiba quem eu sou. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e continue assim até o final da sua vida. Essas 4 evidências, irmãos, implicam em que essa pessoa, evidentemente, é um crente genuíno, é um seguidor, é um discípulo de Cristo genuíno. Seguir a Cristo até o fim significa permanecer confiando nele até o final da sua vida. Seguir a Cristo até o fim significa caminhar em seus passos até o final da sua vida. Não é esse tipo de crente que chega e começa a conhecer um pouquinho da Bíblia, aí vem para a igreja por alguma necessidade dessa pessoa. Alguma necessidade. Eu estou doente, vou morrer, vou para a igreja orar. É bom, né? Tem que vir mesmo. Porque se morrer sem Cristo, é pior. Mas venha sabendo que você poderá morrer com essa mesma enfermidade. Que Cristo poderá não lhe curar, mas poderá lhe salvar. E isso é o mais importante. Tanto que quando levaram um aleijado para ele curar, desceram para o teto de uma casa, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Perdoados estão. Ele não curou o aleijado, porque o curar a enfermidade está em segundo plano. Isso são coisas da vida aqui, mas o mais importante é a vida por vir.
é a vida que o Senhor tem para nós, é a vida eterna. Então, seguir a Cristo até o fim é confiar nele, é caminhar nos seus passos, é obedecer os seus mandamentos. Quando ele diz, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. E essa obediência não é algo forçado sobre nós, mas é uma obediência que flui do nosso coração, pela gratidão que nós temos a ele, pela grande salvação que ele realizou em nossas vidas. Então, meus irmãos, esses atos, esses 3 atos que estão aqui no verso 23, eles indicam uma verdadeira salvação, juntamente com o primeiro que nós citamos aqui, que é a consciência de quem ele é. E como nós falamos, a base para essas ordens de Jesus está justamente nas explicações que ele dará, do verso 24 ao 26, que eu não preciso mais comentar. Como ele diz, pois quem quiser, acompanhe comigo, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por minha causa, veja, por minha causa, em Marcos ele vai dizer, por minha causa e pelo Evangelho, esse a salvará. Querem um exemplo bem claro disso? O rico insensato, que investiu toda a sua vida em o quê? Em construir riquezas. Qual é o final da vida dele? Diz que o Senhor falará para ele, certo dia, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Não que você não deva trabalhar, não que você não deva estudar, não deva fazer o melhor na sua vida, com a sua vida, mas não ponha o coração e a confiança nessas coisas, porque a nossa vida um dia aqui, ela vai terminar e nós não sabemos quando. E aí é onde está a questão. O que tu tens preparado, para quem será? Aquele que quer salvar a sua vida é aquela pessoa que fica investindo toda a sua vida nesse mundo pecaminoso, visando realizar apenas a sua vontade, desconsiderando a sua condição de pecador e de culpado diante de Deus. E aquele que perde a sua vida é aquele que entrega essa vida pela fé totalmente ao Senhor e confia nele e na sua obra da salvação. Versículo 25, ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou perder a sua alma causando dano em si mesmo. Já comentei, o que é que adianta? Verso 26, ele diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ou seja, aquele que me rejeitar, se envergonhar é rejeitar o Senhor. Ele diz também que naquele grande dia, quando ele vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos, ele também se envergonhará ou rejeitará essa pessoa. Eu disse hoje de manhã, não fique achando que, Jesus é amor, no final de tudo ele vai me aceitar do jeito que for, eu vou viver a minha vida como quiser, e no final de tudo vai ser tudo bem, porque Jesus me ama e está tudo maravilhoso. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. E no capítulo 25 de Mateus diz que ele separa as ovelhas dos bodes. E para as ovelhas ele diz, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo. E aos bodes ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo, para o castigo eterno. É isso que ele diz no dia do juízo, no dia da vinda dele, da sua segunda vinda. Ele começa com o final. E no versículo 27, ele encerra falando sobre o começo da sua glória. Quando ele diz, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Ele começa no verso 27, do verso 26, falando da vinda dele, da glória final, mas no verso 27 ele diz, olha, alguns que estão aqui vão já começar a ver essa minha glória no início. A vinda do reino aqui que ele fala é a sua ressurreição. E nós sabemos que muitos dos discípulos viram Jesus ressuscitado. Paulo vai dizer no capítulo 15 de 1 Coríntios que mais de 500 pessoas viram Jesus. Muitos dos que estavam aqui viram essa glória no início. E nós não vimos, mas veremos essa glória no final. Louvado seja Deus por isso. Algumas aplicações sobre as evidências de quem é um verdadeiro discípulo de Cristo. Vocês lembram delas? Primeiro, a real consciência de quem é Cristo. Segunda evidência, negar-se a si mesmo. Terceira, tomar a sua cruz. Quarta, continuar seguindo o Senhor até o fim. Algumas aplicações. Primeiro,
Algumas perguntas eu quero fazer aos irmãos. A convicção e o conhecimento que nós temos de Cristo e da sua obra, isso é uma pergunta, são suficientes para nos manter fiéis a Ele diante das tribulações? Nós temos que responder para nós mesmos. Olhe para a sua vida. Olhemos para nós mesmos. Nós temos convicção de Cristo suficiente, conhecimento dele, para suportarmos as nossas lutas, glorificando o seu nome? Segundo, por que nós seguimos a Cristo? Porque você é um discípulo de Cristo. Você sabe responder isso? Por que você que está aqui é crente? É um discípulo de Cristo. Por que você está aqui nesta noite? Por que você quer realmente Jesus na sua vida? Como eu já falei, será que é para restaurar seu casamento? Será que é porque você perdeu o emprego? Ou porque você tem vontade de parar de sofrer? Ou porque você sem Ele realmente sabe que estará perdido para todo sempre? Será que você quer Cristo porque você entende que não há outro nome pela qual você possa ser salvo? Será que você quer Cristo porque Ele verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém pode ir ao Pai? Terceiro, existem renúncias, irmãos, em nossa vida em favor do serviço do Senhor. Será que nós temos verdadeiramente renunciado, negado a nós mesmos, em favor do serviço de Cristo? Se tem, quais são essas renúncias? Será que eu e você temos condições de dizer hoje o que nós temos renunciado por amor a Cristo? O que nós temos renunciado? Porque nós não renunciamos muitas vezes nem o nosso tempo na frente de uma televisão por amor a Cristo. Será que nós temos negado a nós mesmos? Podemos dizer que temos renunciado realmente nesta vida as coisas em favor de Jesus? Quarto, você e eu temos sofrido, ou seja, tomado a cruz por causa de Cristo? Será que nós temos aceitado a vergonha diante do mundo em favor dele? Na faculdade? No trabalho? Ou nós temos escondido que somos até cristãos, que somos dele, que pertencemos a ele? Será que nós temos nos envergonhado de dizer verdadeiramente que somos de Cristo, onde nós estamos, dia a dia? E hoje, será que somos tão firmes, como ele diz, continue seguindo-me? Será que somos tão firmes na fé hoje, como éramos antes? Será que continuamos nos maravilhando com o conhecimento de Cristo ainda hoje? Será que continuamos firmados e confiantes em suas promessas ainda hoje? Ou nós levamos a vida de qualquer jeito, porque parece que a esperança que existia em nosso coração, ela não existia mais? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar as auxiliadoras, os diáconos. Nós vamos participar da ceia. Vamos cantar, convidar os irmãos do louvor a preparar o hino 123 do cantor cristão.